Olá! Na manhã de 5 de julho de 2019, aconteceu um fato que mudou, que marcou para sempre a minha vida. Eu havia chegado de viagem e descobri que o meu pai foi encontrado, caído no chão, e provavelmente ele estava ali há alguns dias. A sua casa estava toda defecada e a minha irmã levou ele para a unidade de pronto atendimento. No dia seguinte, eu cheguei a tempo de conversar com ele. Ele me pediu água, eu busquei água para ele e de repente ele disse as seguintes frases: eu tenho uma filha e ela é adventista. E eu perguntei onde que ela está. Ela está lá fora. Em seguida, o meu pai disse: e ela leva mensagem, onde quer que chama ela? Eu também sou adventista. Depois de dizer essas palavras, o enfermeiro entrou para aferir os sinais vitais do meu pai e já não encontrou ele com pulsação e ele foi direto para a sala vermelha. Eu não tive tempo de conversar mais com ele, mas eu estava na esperança de reencontrá-lo em breve. Foram 3 dias de tensão e na madrugada do dia 7 de julho de 2019, o meu pai faleceu. Mas aquelas palavras dele não saíram da minha mente. E hoje é considerado como o Dia dos Pais. Como eu não tenho mais um pai para dar presente, eu gostaria de, em tributo, em homenagem talvez ao meu pai e a outros pais que talvez tenham perdido seus filhos ou a filhos que tenham perdido seus pais, fazer aquilo que meu pai mais apreciava, que é compartilhar com você uma mensagem sobre a verdadeira paternidade. O que distingue o melhor pai do mundo? Talvez o homem mais forte, talvez um pai bem bonito, inteligente, talvez um pai rico. Bom, eu não tive nenhum pai desses. O meu pai não era lá a coisa mais bonita do mundo. Ele também não era forte. Meu pai também não tinha dinheiro. Como herança, diga-se de passagem, ele deixou apenas 3 enxadas para nós. Graças a Deus não deixou nenhuma dívida. O meu pai também não gostava muito de estudar, sabe? Nem de viajar por aí. Mas o meu pai tinha algumas características que fizeram dele o melhor pai que eu podia ter. E você? Quais as características que o distingue como homem? Ou quais as características que você busca em um pai? Pai é quem faz o filho ou quem cria? Bem, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que está lá no livro de Esther. E nessa história nós vamos ver excelentes princípios sobre a paternidade. A história do livro de Esther é muito conhecida no mundo cristão por uma menina órfã que chegou a ser rainha de toda uma província, na verdade, de todo um império que tinha várias províncias, e foi também conhecida por libertar toda uma nação. Mas por trás da história dessa pequena menina que se tornou uma grande mulher, existia um pequeno homem que se tornou um grande homem. Sim, pequeno porque o seu nome era Mordecai, que significa homem de pequena estatura. O rei Assuero, que era o imperador desse império da Medo-Pérsia, ele mandou dar um banquete e chamar a sua rainha, mas a rainha não quis aparecer. Então ele depôs a rainha do trono e, passado um tempo, com saudade, ele pensou com os seus sábios, por que não convidar outras mulheres? E aí foi feito um concurso de beleza, onde as virgens mais belas daquele império foram convidadas, e entre elas estava Esther. O livro de Esther, no capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim: ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjaminita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis.
Bem, a linhagem de Mordecai retrata no passado a linhagem daquele que foi o rei Saul. Sim, Simei era irmão de Saul. Então, a gente percebe aqui, na primeira parte da história, que a sua linhagem não determina quem você é, embora possa influenciar. Porque Saul teve um bom pai, mas não foi lá um dos melhores filhos e nem foi um pai tão bom assim. Ele causou a sua própria ruína e a ruína de todos os seus filhos. Mas Mordecai, anos depois, fez a diferença na vida de uma família que nem era sua. Verso 6 diz assim: ele fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados por Jeconias. Ora, isso aqui nos mostra mais uma característica da vida de Mordecai. Ele não viveu uma vida tão simples. Ele viveu como escravo, talvez, durante algum tempo. Pensa, num homem de uma nação nobre que foi levada como escrava para uma terra, para um país distante, para uma cultura completamente diferente. E agora, não bastava apenas ser escravo, no momento de libertação ele foi exilado, mandado ainda para um outro país. E ali, naquela realidade, o verso 7 conta uma característica muito interessante dele. Vamos lá? Ele, Mardoqueu, ou Mordecai, criara a Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. Era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Veja, aqui trazem duas características, duas palavras que demonstram as características de um verdadeiro e de um nobre pai. A primeira diz que ele a tomara por filha. Pai não necessariamente é aquele que faz o filho, mas é aquele que toma o filho para si. Ainda que não seja das suas entranhas, ainda que não tenha vindo de uma noite de prazer, ou ainda que não tenha sido planejado por ele, ainda que traga um prejuízo, sim, porque eu conheço muitos homens que dizem assim: ah, mas criar um filho no mundo de hoje dá muito trabalho, tem muito gasto. Será que Mordecai pensou nos gastos que ele teria? E tem mais, era uma menina bonita e formosa. Talvez ela desse trabalho no futuro com os pretendentes. Mas Mordecai não pensou nisso. Ele pensou na necessidade de uma menina que não tinha pai nem mãe. E ele decidiu criá-la. Vale lembrar que Esther, na verdade, não era nem a sua sobrinha, era a sua prima. Mas ele entendeu que em toda necessidade existe um chamado. E ali estava um chamado à paternidade. Próximo verso, verso 10 diz assim: Esther não havia declarado ao seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Sabe, o sonho de muitos pais é ter um filho obediente, não é verdade? E muitos deles acabam se frustrando por não alcançar tal objetivo. Nós vemos aqui que Esther, mesmo sendo já adolescente, talvez entrando para a vida adulta, obedecia aquilo que o seu tio, que na verdade era o seu primo, mas que ela considerava como pai, havia ordenado. Por quê? Ela confiava nele. Sabe, eu vejo muitas histórias de homens que têm sobre a sua tutela, sobre a sua guarda, meninas formosas de bela aparência, mas em vez de cuidar e guardar a beleza, a pureza e a singeleza delas, eles usam da sua autoridade para infligir um abuso mental, físico e muitas vezes sexual. Eu não sei o que passa na cabeça desses homens, mas muitas vezes Deus concede a eles o privilégio de cuidar, de criar, de proteger. E eles usam da sua autoridade de maneira errada. Mas não foi assim com Mordecai. E isso fez com que, ainda
na sua juventude, Esther decidisse obedecer. E a história continua dizendo assim, verso 11. O verso 11 vai nos dar alguns detalhes do como era fácil para Esther obedecer a Mordecai. Veja bem, passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Sabe, eu acredito que na minha família tem um ditado que diz assim, costume de casa vai à praça. Ou seja, aquilo que a gente faz muito, muito, muito em casa, a gente costuma fazer e repetir em qualquer lugar. Eu posso ver aqui nas entrelinhas que isso que Mordecai estava fazendo nesse momento era um hábito que ele já tinha, de passar todos os dias para saber como a sua filha estava, como aquela que ele tomara para si, para criar, estava. Essa é uma outra característica de um nobre pai. Essa é uma característica da paternidade segundo o coração de Deus. Quando você toma alguém para criar e é responsável por essa pessoa, você está atenta a como está o seu filho. Será que você tem tido tempo para saber como está o seu filho? Para pedir informações? Para passar tempo com eles? Se você não faz isso ainda, talvez ainda dê tempo de começar. Mas aqui, nós vemos que Mordecai passava todos os dias. Não era uma coisa de uma semana, sim, a outra não. Não era aquela coisa assim de, quando der tempo, ou de mandar alguém que fique de olho nele, ou de ter uma babá. Sabe, Mordecai poderia ter muitas desculpas. A Bíblia não diz se ele tinha esposa ou não. Mas eu acredito que talvez ele teve que ser um pai solteirão. Sabe, aquele pai que toma conta do filho, custe o que custar. E eu acredito que ser pai de menina deve ser um desafio dobrado. Lembre-se, uma característica de um nobre pai é estar atento todos os dias a como anda a vida, as necessidades da sua filha ou do seu filho. O verso 15 diz assim, Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Eugai. Veja, aqui novamente diz que Mardoqueu a tomara. Sabe, quando você toma a responsabilidade, você precisa assumir. Eis aqui uma outra característica de um pai. Pai é aquele que toma a responsabilidade para si, é aquele que assume. E sabe de uma coisa? As características de um filho que obedece começa dentro de casa, mas se estende muito além do território da sua casa. Esther aprendeu a obedecer a Mordecai. E agora, ali dentro do palácio, ela sabia como ter um coração submisso, como se submeter àqueles que tinham autoridade. E por obedecer, ela teve as vantagens de ser escolhida como rainha. Porque diferente de Vasti, que era insubmissa, Esther aprendeu a obedecer. Verso 20 diz assim, Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara. Porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Veja, esse verso deixa claro que Esther não aprendeu a obedecer Mordecai do dia para a noite naquele momento, mas desde quando ele a criava, desde quando ele supria as suas necessidades. Foi assim que Esther aprendeu a obedecer. Deseja você, pai, ter um filho obediente? Talvez seja um momento de você estar atento e assumir a responsabilidade como um sacerdote do lar, que está atento às necessidades do seu filho, necessidade de tempo, necessidade de toque físico, necessidade de palavras de afirmação, necessidade de tempo junto, de companhia. E muitas vezes isso vai ter uma influência futura sobre a sua própria vida, como nós vamos ver ao longo da história. Continue comigo. Verso 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei da guarda, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Verso 22. Veio isto ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Esther. E Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Veja, Mordecai era um homem que estava atento aos perigos,
atento, vigiando, para ver o que sucedia e o que não sucedia. E naquele momento, ele percebeu que havia perigo. E ele fez questão de avisar a sua filha do perigo que o seu esposo corria, que o seu reino corria, que a sua vida corria. Pai que está atento ao andamento da vida dos filhos, normalmente conseguem perceber o perigo antes do perigo acontecer. Sabe por que muitas vezes as tragédias acontecem no lar? Porque os pais não estão atentos àquilo que está acontecendo. E quando o desastre vem, eles não sabem ao que recorrer. Estar atento, vigiar. E não somente vigiar, mas alertar os seus filhos do perigo faz toda a diferença para o futuro dele. E sabe, se a sua criança, se o seu jovem não aprendeu a te obedecer, por mais que você venha alertar ele do perigo, se ele não percebe o amor que você tem por ele, ele não vai te dar ouvidos. Mas Esther deu ouvido a tudo que Mardoqueu disse. E nesse momento de perigo, ela também soube dar ouvidos àquilo que seu pai dizia. Verso 2 do capítulo 3 agora vai falar de uma crise que Mordecai acabou enfrentando. Verso 2 diz assim: todos os servos do rei estavam à porta do rei e se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que você transgride as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo eles isso, dia após dias, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras dele se manteriam de pé, porque ele havia declarado que era judeu. Veja, nesse momento nós vamos ver 3 características mais de Mordecai. A primeira é que ele era fiel e leal aos seus princípios. Custasse o que custasse. Ele tinha conhecimento da lei de Deus, e ele não somente tinha um conhecimento teórico, mas ele tinha um conhecimento prático, custasse o que custasse. A segunda característica é que por mais que as pessoas importunassem, por mais que a maioria dissesse para ele o que era para fazer ou deixar de fazer, por mais que a multidão estivesse seguindo uma conduta, ele se permanecia firme. Homens de verdade que estão habilitados a ser pais, guardadores da sua casa, têm princípios. Se mantém firme a esses princípios independente da multidão, porque eles sabem a quem eles pertencem e quem eles são. Verso 5 diz assim: vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povos de Mordecai. Sabe, Mordecai, ele não apenas cuidava da própria vida, mas ele declarou de que povo, a que povo ele pertencia. Você, pai, você, sacerdote do lar, sabe a que povo você pertence? Você conhece a sua identidade, você tem uma identidade, quais são os vínculos que você tem que dizem quais são as suas características que perfazem a sua identidade. Mordecai era um homem firme aos princípios. E ainda que a multidão dissesse algo, e ainda que todos atentassem contra ele, ele permaneceu firme. Sabe, quando você for um pai firme, quando você for um pai fiel, você muitas vezes vai levantar a oposição da maioria. Você vai levantar a oposição dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, talvez dos irmãos da igreja, talvez dos seus próprios familiares. Mas se você tiver princípios, você sabe por que você se mantém de pé e não se prostra diante dos costumes, diante dos mandados, diante dos caprichos, em troca de uma recompensa. Sim, porque muitos homens vendem a sua honra em troca de nada. Em troca de um cargo melhor, em troca de mais dinheiro, em troca de mais posição, ou para não se sentir envergonhado ou humilhado, ele cede os seus princípios. Um pai, segundo o coração de Deus, não cede os seus princípios. Chegamos já perto do fim, já temos aí quase 20 minutos conversando. Capítulo 4 diz assim: quando soube Mordecai tudo o que havia passado, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Sabe, um homem de verdade sabe o momento de se humilhar. Um homem de verdade sabe qual é o momento de clamar e de gritar e de pedir socorro, sim, porque Mordecai agora não podia fazer nada.
Homens de verdade não são aqueles que tentam resolver tudo sozinho. Homens de verdade não são aqueles que muitas vezes passam por um problema ou vê uma dificuldade e seus filhos não fazem ideia daquilo que eles estão passando. Homens de verdade se humilham diante de Deus e pedem ajuda quando necessário. E aqui, Mordecai, à porta do rei, fez um mandado, fez um pedido a Esther e disse tudo o que estava acontecendo acerca dos perigos que eles estavam correndo. E o verso 11 diz assim: todos os servos do rei, dos povos das províncias, sabem que qualquer homem ou mulher que entrar no pátio sem ser chamado, morrerá. E Mordecai teve coragem de dizer a Esther o seguinte: não imagine que por você estar na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para este momento não foste elevada a rainha. Então disse Esther e respondeu a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, não comam, não bebam por 3 dias e por 3 noites. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. E se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez tudo segundo Esther lhe havia ordenado. Sabe, aqui a história parece que se inverte. Mordecai sempre obedecia, ou melhor, Esther sempre obedecia a Mordecai, mas agora nós vemos Mordecai obedecendo a Esther. Mordecai havia criado não apenas uma menina, mas uma mulher que abriu mão de seus próprios desejos, de suas próprias vontades, de sua própria segurança para o bem do seu povo. Esther conhecia a sua identidade. Esther tinha um vínculo com esse pai e havia absorvido as características desse pai. E agora estava disposta a, se necessário fosse, dar a sua vida, abrir mão da honra, abrir mão do conforto, abrir mão das riquezas, abrir mão de um futuro esplendoroso. Esther sabia que a sua identidade não estava naquilo que ela possuía, mas em quem ela era. Quer você criar filhos assim? Que sabem quem são? É preciso que você tenha um vínculo com Deus e uma identidade que vem desse vínculo com Deus. Então, que você possa criar os seus filhos, estar atento às suas necessidades, fazê-los se sentir amados, respeitados, cuidados. E quando eles crescerem, eles seguirão os seus passos. Eu quero finalizar contando aquilo que está no último capítulo. A história é muito simples. A providência fez com que, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio ao perigo, o decreto do rei fosse não revogado, mas que o povo se defendesse. E o povo de Deus venceu. E aquele que havia tramado contra Mordecai foi enforcado na sua própria forca. Nós vemos aqui 2 pais diferentes. Amã, um homem orgulhoso, vaidoso, que queria aparecer e que estava orgulhoso com as suas posses, com seu status. Imagina o segundo depois do rei. O capítulo 6, na verdade, o capítulo 5 diz que Amã tramou e chamou toda a sua família e eles tramaram junto com seus amigos o fim de Mardoqueu. Mas o que aconteceu foi que toda a sua família foi destruída. Os seus filhos partilhavam das suas características. Sabe, amigos, posses, riquezas, status, uma hora podem passar. Mas caráter, lealdade, nobreza é uma coisa que não se herda. É algo que se conquista, que se constrói. Último capítulo, capítulo 10, termina dizendo assim: quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus,
e estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Sabe? Esses versos diz que aquele homem pequeno ia se engrandecendo e foi se engrandecendo tanto que chegou a ser o segundo rei. Mas o que fez com que ele se tornasse grande é que ele estava procurando o bem-estar de todo o seu povo. Ele procurava o bem-estar da sua sobrinha, da sua filha que ele tomara para si, e o bem-estar do seu povo. Que você possa procurar não o seu próprio bem-estar, mas procurar o bem-estar daqueles que Deus tem colocado no seu caminho. Eu não sei se você é um pai, ou se você é um filho, ou se você deseja se tornar um pai, mas essa mensagem falou muito forte no meu coração há muito tempo atrás. E hoje, no Dia dos Pais, eu decidi compartilhar com vocês, porque isso era o que o meu pai gostava de me ver fazer, compartilhando as coisas que Deus me ensinava. Eu espero que isso sirva de presente para você, ou se não servir para você, que você possa compartilhar com algum pai que você admira e quer ver crescer, ou com algum futuro pai que você admira e quer ver crescer também. Um grande abraço e fique com Deus.